A vida, quando começa realmente? Infância? Juventude? Segundo Carl Jung, a vida começa depois dos 40 anos, porque até então a pessoa vive apenas de acordo com as expectativas da sociedade. A vida real começa quando a pessoa se encontra. Neste vídeo, falaremos sobre a citação de Carl Jung. A vida começa quando te encontras. Preinturo, a compreensão da vida de Carl Jung. Claro, a compreensão da vida de Carl Gustav Jung baseia-se em atingir a profundidade espiritual de uma pessoa, indo além da felicidade superficial. Segundo ele, a vida é muito mais do que um processo biológico. Uma pessoa não só nasce, como também precisa de conseguir nascer internamente. Jung diz que o indivíduo moderno vive muitas vezes uma vida desligada do seu mundo interior, moldada apenas pelas expectativas do mundo externo. Portanto, a vida real começa quando a pessoa se encontra, isto é, quando se liga ao seu eu interior. Segundo ele, a maioria de nós age de acordo com as expectativas da sociedade na primeira metade da vida. Deixamos o nosso eu para segundo plano em estruturas como a família, a escola, a profissão e o casamento. Este período é uma espécie de construção da casca exterior. No entanto, durante este processo existe uma essência dentro de nós que suprimimos, esquecemos ou não reconhecemos. E Jung sublinha que uma pessoa não pode viver plenamente sem confrontar essa essência. No centro da filosofia de Jung está a descoberta do próprio inconsciente pelo indivíduo. Um indivíduo que não tem coragem para confrontar os seus próprios lados obscuros está condenado a viver a vida dos outros. No entanto, a vida real não brota por detrás de sucessos ou estatutos externos, mas como resultado de uma descoberta interna. Esta jornada de descoberta não é fácil. Neste processo, a que Jung chama individualização, a pessoa confronta as suas sombras, lida com traumas de infância, encontra sentido em si mesma e, eventualmente, alcança um eu integrado. Portanto, para Jung, a vida não é uma linha temporal, medida apenas pela idade. É uma profundidade que se revela com o amadurecimento da alma, porque, nas palavras de Jung, uma pessoa constrói um caráter até aos 40 anos e, depois dos 40, começa a preencher o interior desse caráter. Esta abordagem representa uma compreensão que prioriza a satisfação da alma, para além das buscas superficiais de felicidade da vida moderna. Uma pessoa só começa a viver quando se volta para si própria e estabelece uma verdadeira ligação consigo mesma. A linguagem que Jung utiliza para transmitir este ensinamento contém profundidade psicológica e consciência existencial. Viver verdadeiramente é possível ao deixarmos de lado as máscaras que a sociedade nos apresenta e ao ouvirmos a nossa própria voz interior. A compreensão da vida de Jung é a redescoberta dessa voz interior. Joyce Persona e as nossas máscaras. É claro, na teoria psicológica de Carl Jung, o conceito de persona refere-se à máscara social que um indivíduo usa na sua relação com a sociedade. Persona, que significa máscara em latim, é o rosto que um indivíduo adota para ser aceite, aprovado e amado pela sociedade. Esta máscara não é uma capa que esconde o verdadeiro eu de uma pessoa, mas sim uma interface necessária para uma comunicação saudável com a sociedade. No entanto, segundo Jung, o problema começa quando a pessoa se começa a identificar com esta máscara. Passado um tempo, a pessoa passa a viver apenas o seu papel e esquece o seu eu interior, originalidade e profundidade. Por exemplo, quando um médico, uma mãe, um professor ou um gestor é definido apenas pela sua identidade profissional ou social, as complexidades, os desejos, os medos e os aspectos únicos do seu mundo interior são suprimidos. Embora este processo de supressão possa parecer harmonioso a curto prazo, provoca constrição espiritual, crise de identidade e alienação interna a longo prazo. Jung compara a persona a uma máscara de teatro. É necessário desempenhar um determinado papel em palco, mas quando a cortina se fecha, o ator deve regressar à sua própria identidade. Se um indivíduo continua a viver com a sua persona em palco sem nunca fechar a cortina,
afasta-se da sua realidade interior. Esta situação fornece uma base psicológica para o motivo pelo qual muitas pessoas que parecem bem-sucedidas e equilibradas por fora se sentem tão vazias, inquietas e sem rumo por dentro. Segundo Jung, um indivíduo deve reconhecer a sua persona, aceitar a sua função, mas não se entregar a ela. Caso contrário, a pessoa começa a viver na prisão de um falso eu. Isto aumenta a distância do indivíduo da sua própria essência a cada dia. A persona é um reflexo do que a sociedade espera de nós. Não somos seres limitados apenas por essas expectativas. A libertação do indivíduo é possível quando este deixa de se apresentar apenas da forma que a sociedade quer que ele veja. No entanto, isto não significa rejeitar as estruturas sociais existentes. Jung defende que o caminho para a integridade pessoal passa tanto pelo uso consciente da máscara como pelo reconhecimento do verdadeiro eu por detrás dela. Esta distinção constitui a base da saúde mental. A persona é uma ferramenta, mas não uma identidade. Se uma pessoa passa a vida inteira dentro desta máscara, a sua voz interior é silenciada e o seu verdadeiro eu é esquecido na escuridão. O alerta de Jung é claro. Abdicar de si próprio em nome da pertença à sociedade é um dos sacrifícios mais perigosos que danificam a alma humana. Quem deseja encontrar-se precisa primeiro de reconhecer as máscaras que usa, analisar como e por que razão foram criadas e depois ousar ir além delas. Só com esta consciência é possível alcançar a verdadeira vida, ou seja, a autoconsciência. 3. Confrontando a sombra. É claro, um dos conceitos mais marcantes e desafiantes de Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos que o indivíduo reprime, rejeita ou tem dificuldade em aceitar no seu inconsciente. Estes aspectos são, geralmente reprimidos por não estarem em conformidade com as normas sociais, morais ou pessoais. Qualidades como a vergonha, a raiva, o ciúme, o egoísmo, a arrogância e a cobardia são empurradas para a sombra. No entanto, a sombra não inclui apenas o escuro ou o mal. Contém também os talentos, as potencialidades e as paixões de que o indivíduo nem sequer tem consciência. Segundo Jung, o confronto com a sombra é uma etapa indispensável para que uma pessoa atinja a integridade espiritual, porque cada elemento recalcado continua a viver como uma energia no inconsciente e começa a dirigir a vida do indivíduo. A sombra que não é confrontada é projetada no mundo exterior. A pessoa vê os seus próprios aspectos sombrios nos outros, culpa-os ou tem medo deles. Confrontar a sombra não é um processo fácil, porque significa que a pessoa olha honestamente para a sua própria escuridão interior, deficiências e contradições. O homem moderno cria geralmente uma imagem ideal de si próprio e empurra tudo o que contradiz essa imagem para o seu subconsciente. Esta repressão perturba a consistência interna da pessoa e manifesta-se frequentemente como depressão, ansiedade, explosões de raiva ou problemas relacionais. A abordagem de Jung neste ponto é que o problema não é o problema, mas sim a repressão. A menos que uma pessoa faça as pazes com a escuridão dentro de si, procura constantemente um culpado externo e, ao rejeitar a sua própria sombra, culpa os outros por ela. No entanto, confrontar a sombra significa não só aceitar o seu lado obscuro, mas também descobrir o seu potencial transformador. Porque quando os aspectos da sombra são conscientemente integrados, dão à pessoa força, profundidade e originalidade. Segundo Jung, a sombra não é um inimigo, mas um guia. É necessário compreendê-la, não suprimi-la. Este confronto começa com o indivíduo a entrar corajosamente no seu próprio labirinto interior. Encontrar a sombra é como olhar para um espelho. Aí, a pessoa encontra a oportunidade de ver não só as suas falhas, mas também a si própria como uma pessoa inteira e completa. Durante este processo, o indivíduo apercebe-se das características que não gosta em si próprio e vê os vestígios de traumas passados, ressentimentos e culpas. No entanto, como Jung enfatizou, esta consciência, embora dolorosa, é um pré-requisito para o amadurecimento espiritual. Alguém que deseja conhecer-se deve primeiro aceitar a sua escuridão, porque a luz
só pode emergir das trevas. O que Jung quer transmitir com este ensinamento é que o desenvolvimento espiritual é possível, não só desenvolvendo aspectos positivos, mas também abraçando os aspectos que permanecem na sombra. Uma pessoa que confronta a sombra começa a compreender não só a si própria, mas também o mundo mais profundamente. Esta compreensão abre as portas para uma existência mais empática, mais consciente e mais equilibrada, tanto a nível pessoal como coletivo. 4. O processo de individualização. É claro, o processo de individuação, no cerne do sistema psicológico de Carl Jung, é a viagem da pessoa para encontrar o seu verdadeiro eu e alcançar a integridade interior. Este processo torna-se possível não só pela transcendência das suas identidades sociais, mas também pelo confronto com todos os aspectos do seu inconsciente, persona, sombra, anima, animus e, finalmente, o eu, e pela sua integração consciente. Segundo Jung, a individualização é a arte de sermos nós próprios. No entanto, esta arte exige um profundo trabalho interior e uma coragem psicológica que dura toda a vida. O indivíduo, moldado de acordo com as normas impostas pela sociedade, tenta geralmente satisfazer-se com os sucessos externos. No entanto, o vazio interior faz-se sentir em algum momento. O processo de individualização inicia-se com este chamamento interior. O indivíduo começa a voltar-se do mundo externo para o mundo interno e a procurar a sua própria verdade espiritual. Esta viagem é muito mais profunda do que um processo superficial de desenvolvimento pessoal. A individualização não só revela os seus pontos fortes, como também exige o confronto com aspectos que foram reprimidos, esquecidos ou rejeitados. Jung compara simbolicamente este processo à purificação de uma mina. A alma precisa de encontrar as trevas e reunir as suas partes divididas para se purificar. Primeiro, a pessoa vai além da persona, apercebe-se da falsa natureza das máscaras que usa para a sociedade. Depois, confrontando a sombra, ela faz as pazes com os seus aspectos sombrios reprimidos. Entra em contato com a figura da anima ou animus, isto é, o representante psíquico do sexo oposto interior. No final destas etapas, emerge o self. Isto é o centro que reúne todos os aspectos conscientes e inconscientes do indivíduo. Jung define o self como o verdadeiro centro e objetivo da alma. Alcançar este centro significa que a pessoa alcança a sua harmonia interior, o seu poder criativo e a sua verdadeira vida. O processo de individuação não é apenas um desenvolvimento psicológico, mas também um despertar existencial. A pessoa começa a encontrar direção não nas verdades dos outros, mas na sua própria bússola interior. Durante este processo, o indivíduo pode encontrar muitas crises, conflitos e solidão, porque escolher o próprio caminho exige muitas vezes opor-se à sociedade. No entanto, segundo Jung, uma pessoa individuada contribui não só para a sua própria vida, mas também para o inconsciente coletivo. Porque uma pessoa que se encontra a si própria inspira outras a regressar aos seus mundos interiores. A individuação não é apenas uma expressão de libertação individual, mas também uma responsabilidade espiritual. Uma pessoa verdadeiramente individuada é alguém que ousa viver a sua verdadeira existência para além dos papéis exteriores. A viagem da individuação não é uma linha com um princípio e um fim definidos. É um processo circular, transformador e dinâmico. Cada crise, cada conflito interior é um meio para o indivíduo se aproximar de si próprio. Jung defende que não existe uma receita única para este processo, porque cada indivíduo é único e vive esta viagem de acordo com o seu próprio mapa interior. Portanto, a individuação não é um processo de seguir uma fórmula pronta a usar, mas um processo de descoberta da própria linguagem interior, mito, símbolo e significado. Isto é fruto não só da atenção externa, mas também da profunda atenção interna e da percepção consciente. Em última análise, a individuação não é apenas ser-se a si próprio. É saber quem se é, aceitar isso e ser capaz de se manter fiel a essa verdade.
E talvez a vida real comece exatamente neste ponto, quando uma pessoa começa a ser leal a si própria. 5. O crise da meia-idade ou despertar espiritual. Na psicologia de Carl Jung, a meia-idade é vista não só como um processo biológico de envelhecimento, mas também como um período de evolução e despertar espiritual. Embora este período seja socialmente designado por crise da meia-idade, segundo Jung, é, na verdade, uma etapa importante para o desenvolvimento espiritual e para o processo de individualização de uma pessoa. A meia-idade refere-se a um período em que o indivíduo revê a sua vida, confronta o passado e procura significado no futuro. Muitas pessoas associam este período a fatores externos, como o envelhecimento físico, o auge da carreira ou o questionamento do sentido da vida. No entanto, em vez de ver este processo como uma crise, Jung avalia-o como um despertar espiritual. Esta é uma oportunidade para a pessoa se reconectar com a sua realidade interior e descobrir o seu eu essencial. Segundo Jung, a meia-idade é uma espécie de porta. Por um lado, a história da sua vida passada, e por outro, o processo de transformação, que deve ser feito conscientemente. A meia-idade é um período em que a pessoa começa a abordar seriamente a questão de quem é. Na juventude, as expectativas sociais, os objetivos de carreira e as responsabilidades familiares são os elementos que, em grande parte, direcionam a vida de um indivíduo. No entanto, quando chega à meia-idade, estes fatores externos por si só podem não ser satisfatórios. Quando muitas pessoas chegam a esta fase da vida, percebem que os sucessos alcançados, correndo atrás de tudo, não criam uma satisfação interior real. Neste ponto, segundo Jung, o indivíduo questiona a vida que leva, confronta questões como quem sou eu e qual o sentido da vida, ou rompe com os seus antigos padrões e experimenta um despertar espiritual. Este despertar exige o confronto com o eu interior, as profundezas do inconsciente e os aspectos sombrios e luminosos. Jung aceita a crise da meia-idade não só como uma depressão ou crise de identidade, mas também como um processo de transformação interior e de crescimento consciente. Durante este período, o indivíduo questiona as máscaras sociais e as identidades pessoais que adotou em anos anteriores. Começa a pôr de lado o papel que a sociedade e a família esperam dele e toma medidas para descobrir o seu verdadeiro eu. No entanto, este processo nem sempre é fácil e indolor. Muitas pessoas revivem os seus desejos, medos, erros e arrependimentos reprimidos do passado durante este período. Segundo Jung, esta é uma parte natural do processo de confronto com as sombras, e só desta forma o indivíduo pode progredir para a plenitude em todos os aspectos. A meia-idade é um período de transição em que se está a sós com as sombras do passado por um lado e as incertezas do futuro por outro. Jung defende que o despertar espiritual que ocorre no final deste período permite à pessoa compreender o seu potencial interior mais profundamente, descobrir os seus talentos ocultos e viver a vida com mais significado. Isto significa que o indivíduo amadurece espiritualmente, adquire uma consciência mais profunda e redefine o propósito da vida. A meia-idade pode ser um ponto de viragem para o indivíduo, como um renascimento, pois durante este processo a pessoa começa a construir-se para além das fronteiras do passado, de forma mais livre, criativa e consciente. O importante neste momento é que a pessoa esteja aberta ao processo de mudança e aprenda a não se prender a padrões sociais, máscaras e crenças antigas. Segundo Jung, a crise da meia-idade é, na verdade, uma oportunidade para o indivíduo amadurecer espiritualmente e integrar o eu e a consciência numa estrutura mais ampla. Este período pode ser temporário como uma tempestade, mas a consciência interior que proporciona pode tornar o resto da vida mais gratificante. O importante é que o indivíduo aborde corajosamente os conflitos, medos e ansiedades internos encontrados durante este período e os utilize como ferramenta para o crescimento e transformação pessoal. Quando a meia-idade é moldada por um despertar espiritual,
a pessoa redescobre não só a sua vida, mas também a si própria, alcançando uma paz interior mais profunda e um equilíbrio em harmonia consigo mesma. 6. À procura de sentido. Na psicologia de Carl Jung, a procura de sentido ocupa um lugar importante na viagem interior de uma pessoa. Na natureza humana, existe o desejo de viver uma vida com sentido, consciente e inconscientemente. Esta procura não se limita à procura de sucesso e satisfação no mundo externo. É moldada pela ideia de que o indivíduo deve procurar a paz existencial e o propósito no seu mundo interior. Segundo Jung, a vida de cada pessoa é uma busca de sentido, e essa busca é um dos pilares do desenvolvimento espiritual. Jung vê o sentido como um conceito demasiado profundo para ser explicado apenas por verdades lógicas ou socialmente aceites. Uma pessoa não se deve concentrar apenas no sucesso externo, na fama ou no dinheiro. Ela deve também procurar a integridade e o sentido a nível espiritual. Segundo Jung, a procura de sentido torna-se uma necessidade existencial para o indivíduo, pois uma pessoa pode moldar a sua vida de acordo com as normas sociais e as expectativas dos outros ao longo da vida. No entanto, a realidade que uma pessoa encontra no final da vida é acompanhada pela ausência de uma procura de sentido. Jung defende que a busca individual de significado não se limita a pensamentos filosóficos abstratos ou crenças religiosas, mas é um processo que abrange cada momento e cada decisão de uma pessoa. Este significado emerge quando uma pessoa compreende quem é, descobre a sua essência e confronta os seus aspectos obscuros no inconsciente. Carl Jung descreve geralmente a procura de significado como um mito. Uma pessoa tende a criar uma história na vida, e essa história direciona a vida do indivíduo. No entanto, esta história é moldada não só por conquistas ou normas externas, mas também pelas experiências internas do indivíduo. Segundo Jung, cada indivíduo tem um mito interno. Este mito é uma história na qual a pessoa encontra sentido em si mesma, descobre o seu propósito existencial e se encontra em equilíbrio interior. Jung afirma que este mito tem um significado muito mais profundo e contribui para a integridade espiritual do indivíduo. A procura de sentido é o processo de descoberta deste mito e de desenvolvimento de uma profunda consciência do sentido da vida. A pessoa forma um elo de ligação neste mito como parte de cada acontecimento e situação da sua vida. Por outras palavras, a procura de significado é o esforço de uma pessoa para criar uma história sobre a sua própria vida. Esta história não é apenas um sucesso medido por conquistas externas, mas também conta como uma pessoa se expressa espiritualmente, cumpre o seu propósito no mundo e a sua missão existencial. Segundo Jung, o significado é também criar uma espécie de mitologia pessoal. Quando uma pessoa coloca cada momento e cada experiência da sua vida dentro de uma estrutura de significado, pode encontrar o verdadeiro significado. Jung sugere que o indivíduo se livre das pressões provenientes do mundo externo e regresse ao seu mundo interior durante este processo. A procura de significado interior permite que o indivíduo se concentre nas suas necessidades e desejos internos, em vez de viver apenas para os outros. Esta é uma espécie de busca do eu, e é uma viagem para descobrir quem a pessoa é, o que ambiciona e a que serve na vida. Como resultado, segundo Jung, a procura de significado é o processo de descoberta do propósito existencial da pessoa na vida. Esta busca é moldada não só por conquistas externas, mas também por uma profunda consciência do mundo interior do indivíduo. Jung defende que o significado não é apenas um conceito filosófico, mas também o resultado da viagem espiritual interior da pessoa. Uma pessoa pode acrescentar significado à sua vida através de descobertas interiores, confrontando a sombra e criando o seu mito pessoal. A procura de significado é um meio para o indivíduo alcançar a sua própria essência, descobrir o seu potencial interior e encontrar a sua verdade interior. 7. Por puro conhecer e aceitar-se a si mesmo. Na visão psicológica de Carl Jung, conhecer e aceitar-se a si mesmo
destaca-se como um dos passos mais importantes no desenvolvimento do indivíduo. Segundo Jung, a verdadeira saúde psicológica e maturidade dá-se quando uma pessoa consegue aceitar-se em todos os aspectos e reconhecer plenamente o seu mundo interior. Este processo não está apenas relacionado com os sucessos externos do indivíduo, com os papéis sociais ou com a aceitação social. Conhecer-se e aceitar-se a si mesmo é uma viagem mais profunda e pessoal. É a compreensão profunda da pessoa sobre a sua estrutura interna, desejos, medos, fraquezas e pontos fortes, e aceitá-los sem julgamento. Jung afirma que esta é a chave para a liberdade interior de uma pessoa. Esta viagem é um passo vital na evolução espiritual do indivíduo e está no centro do processo de individuação. Conhecer-se e aceitar-se requer, muitas vezes, trazer à tona aspectos que são temidos de confrontar, reprimidos ou rejeitados. Quando as pessoas começam a viver com os padrões impostos pela sociedade e pela cultura, muitas vezes esquecem-se ou ignoram o seu eu interior. As pressões sociais, as expectativas familiares e os juízos do mundo exterior podem impedir um indivíduo de compreender a sua própria essência. Segundo Jung, quando o indivíduo se liberta da influência destes fatores externos, começa a confrontar o seu eu interior. Conhecer-se plenamente começa com a aceitação dos seus pontos fortes e fracos. O surgimento da sombra na luz leva o indivíduo a perceber-se não só das suas deficiências, mas também do seu potencial oculto. Segundo Jung, quando esta integridade interior é alcançada, a pessoa não só vive de forma mais harmoniosa e em paz consigo mesma, como também exibe uma atitude mais saudável e equilibrada nas suas relações com o mundo exterior. Uma pessoa que se aceita plenamente pode aceitar os outros tal como eles são e evitar julgamentos e críticas. Jung define o processo de se conhecer e aceitar como parte da viagem de individuação de um indivíduo. A individuação é um processo no qual uma pessoa realiza o seu pleno potencial, descobre o seu próprio eu e apresenta-o ao mundo inteiro. Um indivíduo que se conhece e se aceita sabe quem é e o que ambiciona. Este remodela a relação do indivíduo com o mundo exterior. Uma pessoa vive uma vida baseada nas suas próprias verdades interiores, libertando-se do esforço de se comparar com os outros ou de obter aprovação social. Conhecer-se e aceitar-se é também o caminho para um indivíduo encontrar a paz interior e viver em harmonia com o seu verdadeiro eu. Aceitar-se a si mesmo é também a base para aceitar os outros tal como eles são. Se uma pessoa consegue aceitar-se tal como é, pode aceitar os outros de forma mais compreensiva e empática, sem os julgar. Isto permite o estabelecimento de laços mais saudáveis, profundos e sinceros nas relações humanas. Conhecer-se e aceitar-se cria uma espécie de liberdade interior. Uma pessoa pode realizar o seu próprio eu sem necessitar de aprovações e julgamentos externos. Esta liberdade não só tem um significado individual, como também contribui para o surgimento de uma pessoa mais harmoniosa, compreensiva e equilibrada num contexto social. Segundo Carl Jung, conhecer-se e aceitar-se a si próprio é um passo crítico na evolução espiritual de um indivíduo. Este processo significa que o indivíduo aceita todos os seus aspectos internos, confronta a sombra e alcança a sua própria essência. Conhecer-se a si mesmo requer lidar não só com os pensamentos conscientes, mas também com os seus aspectos inconscientes. Esta abordagem integrada permite ao indivíduo encontrar a paz interior, definir claramente o seu propósito de vida e estabelecer relações mais significativas com o mundo exterior. Uma pessoa que se aceita a si própria vive com uma profunda paz interior, e essa paz afeta positivamente o mundo que a rodeia. Soitsumasu, a vida real começa aqui. Segundo Carl Jung, a vida real de uma pessoa começa com uma transformação e consciência interior. Esta transformação não é apenas uma mudança no mundo físico e externo, mas também um despertar espiritual que é a aceitação da existência consciente. A vida real começa quando uma pessoa se reconhece, confronta a sua sombra e vive em harmonia com o seu eu interior. Segundo Jung,
A maioria das pessoas molda as suas vidas de acordo com as expectativas dos outros e as normas sociais. No entanto, a vida real emerge quando o indivíduo se despoja desses fatores externos e se volta para a sua natureza interior. Quando uma pessoa se livra dos papéis, máscaras e identidades artificiais impostas pela sociedade e faz as pazes consigo mesma, é aí que inicia a sua vida real. Este é um dos pontos altos da viagem que Jung define como o processo de individuação. A individuação ocorre quando uma pessoa realiza plenamente o seu potencial espiritual e move a sua identidade para além dos rótulos sociais. A vida real começa quando este eu essencial é vivido conscientemente e com um significado profundo. Segundo Jung, a maioria das pessoas vive a sua vida automaticamente, sem desenvolver a consciência. O indivíduo está, em grande parte, sob a influência de fatores inconscientes. Experiências passadas, traumas, expectativas sociais e julgamentos alheios direcionam a vida de uma pessoa. As pessoas ficam frequentemente presas a hábitos e padrões sem questionar estes fatores. No entanto, Jung sublinha que, para que a vida real comece, é necessário romper com este estilo de vida automático. A vida real começa com o indivíduo a escolher conscientemente a sua vida e a compreender profundamente os seus pensamentos, sentimentos e ações. Segundo Jung, este processo ganha forma quando uma pessoa se questiona conscientemente e procura o sentido da vida na sua própria viagem interior. A vida real começa quando uma pessoa assume total responsabilidade pela sua vida e toma medidas para encontrar a sua essência. O início da vida real pode ser considerado uma espécie de renascimento. Jung compara a transformação interior do indivíduo a um pássaro que emerge do seu casulo e voa livremente. Uma pessoa conhece-se não através de todos os fatores provenientes do mundo exterior, mas através da sua própria viagem interior. A vida real começa quando uma pessoa descobre este mito pessoal e molda a sua vida de acordo com ele. Em vez de fazer parte das histórias dos outros, a pessoa começa a escrever a sua própria história. Isto significa uma espécie de liberdade interior. O indivíduo conhece-se e aceita-se, supera os seus medos e obstáculos e encontra a sua essência. A vida real começa quando o potencial interior é plenamente revelado e o indivíduo vive a sua essência em todos os aspectos. Esta viagem não é apenas um esforço individual, mas também uma experiência universal. Jung afirma que o processo de individualização ocorre de formas diferentes em cada pessoa, mas com base no mesmo fundamento. O início da vida real é uma escolha pessoal e uma ação interior. Quando uma pessoa decide descobrir a sua consciência interior e o seu significado existencial, alcança subitamente o verdadeiro sentido da sua vida. Este significado é moldado não só pelas conquistas pessoais, mas também pelas contribuições da pessoa para a sociedade, o mundo e o universo. A vida real começa quando o indivíduo começa a sentir a unidade universal, o significado profundo e a integridade espiritual dentro de si. Isto significa que cada indivíduo encontra o seu próprio caminho e continua a sua vida livremente por esse caminho. Segundo Carl Jung, a vida real começa quando a pessoa inicia a sua viagem interior, se conhece a si própria e encontra a sua essência. Esta viagem é moldada não só pelas conquistas externas, mas também pelo indivíduo que mergulha nas suas profundezas espirituais e conquista a sua liberdade interior. A vida real é uma vida em que o indivíduo aceita todos os aspectos, confronta os seus medos e revela plenamente o seu potencial. Este é o resultado de viver em harmonia com o seu eu interior, e não com o mundo externo, e de encontrar a sua própria identidade e propósito na vida. Jung defende que neste ponto, onde começa a vida real, o indivíduo pode expressar-se com mais liberdade e encontrar a paz interior. Esta é uma transformação e um despertar que cada pessoa deve vivenciar. Neste vídeo, falamos sobre a citação de Carl Jung: "A vida começa quando te encontras." Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao próximo vídeo. Obrigado.